Há momentos na vida em que tudo parece estar em movimento, mas dentro da gente há uma sensação de estagnação, como se estivéssemos correndo muito e chegando a lugar nenhum. E às vezes, essa sensação não vem de algo que está acontecendo fora, mas do desalinhamento sutil que se instala dentro do coração. Viver com o coração desalinhado é como tentar montar um quebra-cabeça sem saber qual imagem final ele deveria formar. Você pode até encaixar algumas peças, mas tudo parece confuso, solto, sem sentido. E é justamente aí que nasce a importância de reordenar as prioridades da alma. Colocar Deus em primeiro lugar não é uma frase bonita, é um exercício real, diário e transformador. Viver com o coração desalinhado é como tentar montar um quebra-cabeça sem saber qual imagem final ele deveria formar. Você pode até encaixar algumas peças, mas tudo parece confuso, solto, sem sentido. E é justamente aí que surge a importância de reordenar as prioridades da alma. Colocar Deus em primeiro lugar não é uma frase bonita, é um exercício real, diário e transformador. E para ser honesto, não é algo que acontece de forma automática. Muitas vezes é uma escolha silenciosa, feita nos bastidores do nosso dia a dia. É quando decidimos levantar um pouco mais cedo para ter um momento de silêncio e conexão, mesmo que o mundo esteja exigindo pressa. É quando escolhemos confiar, mesmo quando a ansiedade grita. É quando abrimos mão de agradar a todos, para sermos fiéis àquilo que Deus está nos ensinando. Quando Deus não está no centro, outras coisas tomam esse lugar. E essas coisas até podem parecer boas, responsabilidades, trabalho, metas, sonhos, mas quando qualquer uma delas ocupa o espaço que só Deus deveria ocupar, a alma começa a adoecer. O coração fica inquieto, as emoções ficam frágeis, a mente se torna acelerada, e a paz, que deveria nos acompanhar, começa a escorregar pelos dedos. Não porque somos ruins ou fracos, mas porque fomos feitos para viver a partir de uma fonte mais profunda. E quando nos afastamos dela, tudo ao redor se desorganiza. Reordenar as prioridades do coração é reconhecer que aquilo que alimentamos com mais frequência molda quem nos tornamos. Se alimentamos apenas o ego, seremos reféns da comparação. Se alimentamos apenas a vaidade, seremos escravos da aparência. Se alimentamos apenas a vontade de agradar, nos perderemos nas expectativas dos outros. Mas se alimentamos a comunhão com Deus, algo dentro de nós começa a se alinhar de forma silenciosa, firme e libertadora. Não se trata de viver uma vida isolada ou espiritualizada demais, mas de viver uma vida com sentido. Quando Deus é a nossa primeira escolha, aprendemos a discernir o que deve ser prioridade e o que apenas ocupa espaço. Começamos a dizer não com mais segurança, porque sabemos a que estamos dizendo sim. Os compromissos deixam de nos consumir, porque nossa identidade já está firmada. A aprovação dos outros deixa de ser uma necessidade, porque nossa aceitação já foi conquistada em um lugar mais alto. E o dinheiro, os resultados, as conquistas, tudo passa a ter um peso menor, porque o nosso valor já não está mais nessas coisas. Deus nos convida a reordenar a vida de dentro para fora. Ele não exige que sejamos perfeitos, mas deseja ser o ponto de partida de tudo que somos e fazemos. E quando essa ordem é restaurada, a alma floresce. As escolhas ganham coerência, os sentimentos se aquietam, a rotina se torna mais leve, porque tudo que nasce do centro certo carrega paz, mesmo em meio às batalhas. Muitas vezes, o que mais precisamos não é de mais tempo, mais dinheiro ou mais reconhecimento, é apenas de uma reconexão, uma pausa para lembrar onde está a nossa fonte, uma decisão silenciosa de voltar para o centro. E esse centro é Deus. Quando ele volta a ocupar o primeiro lugar, tudo que parecia confuso começa a fazer sentido. Tudo que era pesado começa a se reorganizar.
e tudo que parecia perdido começa a se encaixar com mais leveza. Não porque o mundo mudou, mas porque o nosso coração reencontrou o caminho certo para olhar o mundo. Se essa palavra está tocando seu coração neste momento, comente abaixo. Eu coloco Deus no centro de minha vida hoje. Seu comentário pode tocar outras pessoas que estão querendo viver algo parecido. E se isso fez sentido para você, deixa seu like. Assim, mais gente vai ser alcançada por essa reflexão. E a gente continua espalhando essa paz que nasce quando Deus volta a ocupar o centro da nossa vida. Algumas vezes, a vida vai se tornando barulhenta demais, rápida demais, exigente demais. E nesse ritmo acelerado, a gente começa a se perder em pequenas escolhas. São decisões aparentemente simples. O que fazer primeiro no dia, com quem falar, o que ouvir, o que priorizar. Mas aos poucos, essas decisões moldam o lugar de onde vivemos internamente. E sem perceber, deixamos que o urgente tome o lugar do essencial. Colocar Deus em primeiro lugar não é só sobre orar ao acordar ou frequentar um ambiente religioso. Vai muito além. É sobre ajustar o foco do coração, alinhar o que vem antes e o que vem depois, perceber o que está governando as nossas atitudes. Porque quando ele não ocupa o centro, outras coisas se apressam para tomar esse lugar. E quase sempre essas coisas parecem legítimas. O trabalho que precisa ser feito, as contas que precisam ser pagas, as pessoas que esperamos agradar. Mas quando essas vozes se tornam mais altas do que a voz da nossa essência, é sinal de que algo dentro de nós precisa ser reordenado. Esse desalinhamento não grita, ele sussurra. Ele aparece como cansaço sem causa, insatisfação mesmo com conquistas, desconforto mesmo em lugares que deveriam nos trazer alegria. É como se a alma estivesse constantemente tentando nos lembrar que não fomos feitos para viver na superfície das coisas. Fomos feitos para ter raízes profundas, e só criamos raízes quando colocamos Deus na base, como ponto de partida. Tudo o que vem depois precisa nascer dessa fonte. Caso contrário, até o que é bom perde o sabor. Reordenar as prioridades do coração exige coragem. Porque às vezes isso significa dizer não para aquilo que o mundo inteiro está dizendo que é essencial. Significa abrir mão de ter controle sobre tudo para confiar em um propósito maior. Significa silenciar por dentro para ouvir com mais clareza. E, principalmente, significa fazer escolhas conscientes, mesmo quando elas parecem pequenas demais para fazer diferença. Porque, no fundo, é nas pequenas decisões que revelamos o que está ocupando o primeiro lugar dentro de nós. Com Deus no centro, não se trata de viver uma vida perfeita. Os problemas não desaparecem, as pressões continuam existindo. Mas há uma nova maneira de caminhar. A alma encontra um ritmo mais calmo, uma clareza que antes não existia. E mesmo em meio ao caos, existe uma direção que acalma, um senso de propósito que sustenta. As prioridades mudam. O que antes era urgente, agora pode esperar. O que antes parecia essencial, agora revela sua futilidade. E o que antes era deixado de lado. O tempo de silêncio, a escuta interior, a conexão com o Criador, agora se torna inegociável. Essa mudança não acontece de fora para dentro, mas do coração para fora. Quando o coração se ajusta, a vida responde. Quando o centro é restaurado, as bordas se acalmam. Quando o que é eterno ocupa o seu lugar, o que é passageiro deixa de dominar. E então, começamos a experimentar uma paz diferente. Não a ausência de lutas, mas a presença de sentido. Um sentido que nos guia, nos segura e nos lembra que estamos exatamente onde deveríamos estar. De volta ao centro, de volta à fonte. Talvez você esteja aí sentindo que algo está fora de lugar, mesmo que por fora tudo pareça normal. Talvez você esteja vivendo no automático, tentando dar conta de tudo, tentando corresponder às expectativas, tentando manter uma aparência de equilíbrio.
Mas no silêncio do seu coração há um chamado, um convite para parar, respirar e perguntar a si mesmo quem está no centro da minha vida, o que tenho colocado como prioridade e, principalmente, será que não está na hora de reordenar? Porque quando Deus volta a ser o primeiro, não é só Ele que encontra o lugar certo, somos nós que nos reencontramos. Agora me conta, o que você sente que precisa ser realinhado na sua vida? Comenta aqui, porque sua partilha pode ajudar outros que também estão nesse processo de reencontro. E se essa mensagem está tocando o seu coração, deixa o seu like. Isso mostra que esse tipo de conteúdo faz sentido para você e ajuda a espalhar mais verdades que edificam outras pessoas. Há um tipo de presença que não precisa de palavras para ser sentida. Um tipo de companhia que se manifesta no silêncio mais profundo, quando o mundo ainda está adormecido ou quando tudo ao redor parece ter parado. É nesse lugar sutil, quase invisível, que o relacionamento com Deus ganha forma. Não por meio de ruídos, promessas exageradas ou ações forçadas, mas na simplicidade de estar com Ele, mesmo sem dizer nada. Deus não espera que a gente se apresente com tudo resolvido. Ele não nos pede uma performance, Ele deseja comunhão. E comunhão verdadeira nasce quando nos permitimos apenas estar. Estar presentes, estar abertos, estar inteiros. Às vezes, isso acontece logo ao amanhecer, quando o dia ainda nem começou e o coração se abre com sinceridade. Outras vezes, é no final do dia, quando estamos cansados, mas ainda assim escolhemos sentar por um instante e simplesmente nos render à presença dele. Essa intimidade silenciosa transforma, não porque muda o que está do lado de fora, mas porque começa por dentro. Ela acalma pensamentos ansiosos, reorganiza as emoções e traz clareza para aquilo que antes parecia confuso. É nesse silêncio, cheio de significado, que descobrimos que Deus não está distante. Ele está perto. Perto o suficiente para ouvir até mesmo aquilo que a gente não sabe como dizer. Perto o suficiente para transformar, com suavidade, os espaços mais escondidos da nossa alma. A busca por essa intimidade não precisa ser perfeita, não precisa seguir um roteiro. Às vezes, tudo o que conseguimos fazer é respirar fundo e dizer, com o coração, estou aqui. E isso basta, porque Deus valoriza a presença mais do que a performance. Ele vê o desejo de estar perto mais do que qualquer expressão exterior. E é nesse espaço honesto que a fé cresce. Não como uma exigência, mas como uma resposta natural a esse amor silencioso que nos envolve mesmo quando tudo parece sem direção. É curioso como, quando paramos para estar com Deus, o tempo parece ganhar outro ritmo. As decisões que antes pareciam urgentes se tornam mais leves. As preocupações que pesavam tanto começam a se dissolver. E a voz interior, que tantas vezes é abafada pelas exigências do dia a dia, volta a ser ouvida. Essa voz não grita, ela sussurra, mas é firme, amorosa e clara. Ela nos chama de volta ao que realmente importa, ao que é essencial. E muitas vezes, o essencial é simplesmente lembrar que não estamos sozinhos. Quem desenvolve esse relacionamento íntimo aprende a caminhar de forma diferente. Aprende a confiar mesmo quando não há respostas visíveis. Aprende a perceber que a paz não está nas circunstâncias, mas na conexão com a fonte. Aprende a esperar com fé, a agir com calma, a viver com mais propósito. Porque a intimidade com Deus nos transforma silenciosamente, sem alarde, sem pressa, mas com profundidade. E essa transformação é mais duradoura do que qualquer mudança exterior. Aos poucos, a alma se fortalece. Não porque tudo está indo bem, mas porque o coração encontrou um lugar seguro onde descansar. E é nesse descanso que a esperança renasce.
Não aquela esperança ingênua de que tudo vai dar certo, mas a esperança madura de que mesmo quando tudo parece incerto, há alguém que caminha ao nosso lado. E isso muda tudo. Talvez hoje você esteja sentindo um vazio que as palavras não conseguem explicar. Talvez o silêncio tenha te assustado. Mas e se esse silêncio não for ausência? E se esse silêncio for convite? Um chamado para parar, sentar e estar. Apenas estar, sem cobranças, sem exigências, apenas com o coração aberto, pronto para ser encontrado. Porque Deus encontra a gente ali, onde a máscara cai, onde o barulho cessa, onde a alma suspira por sentido. E é nesse lugar que tudo começa a ser restaurado, não como um estalo, mas como um processo. Um passo de cada vez, um momento de cada vez, um suspiro de cada vez. A intimidade com Deus não exige pressa. Ela floresce com presença e, quando floresce, transforma. Agora me diz, você tem encontrado esse espaço de intimidade com Deus nos seus dias? Compartilha nos comentários como isso ressoa dentro de você. Sua experiência pode ser o sopro de coragem que outro coração está precisando agora. Há um ponto da caminhada em que o coração começa a se perguntar: será que tudo isso é só sobre mim? É quando o ritmo da vida desacelera o suficiente para permitir uma reflexão mais profunda. Porque viver só para si, por mais satisfatório que pareça em alguns momentos, revela-se incompleto com o tempo. Os aplausos cessam, as conquistas perdem o brilho, e as vitórias, quando alcançadas, não sustentam a alma por muito tempo. Existe uma diferença quase invisível, mas profundamente sentida, entre viver por si mesmo e viver com um propósito. Quando Deus passa a ser o centro da nossa existência, essa diferença começa a se revelar. O foco se desloca. O mundo, que antes girava ao redor das nossas vontades, das nossas metas e dos nossos medos, começa a abrir espaço para algo maior. A vida se expande. As decisões já não são guiadas apenas pelo que nos convém, mas pelo que constrói algo eterno dentro e ao redor de nós. É uma mudança sutil, mas que transforma tudo. Viver por propósito não significa abandonar nossos sonhos ou ignorar o que pulsa dentro do peito. Pelo contrário, significa reconhecer que há um caminho mais sábio do que simplesmente seguir impulsos. É entender que existe uma direção segura, conduzida por mãos que veem além do que enxergamos. E o mais surpreendente é que, ao confiar nesse caminho, somos levados a lugares que talvez jamais imaginássemos alcançar. Quando Deus está no centro, até os nossos desejos são refinados. Aquilo que parecia tão urgente perde força. E, ao mesmo tempo, coisas que antes pareciam pequenas ganham importância. As relações se aprofundam. O trabalho ganha novo significado. O tempo passa a ser vivido com mais intenção. A alma começa a se alinhar com o que realmente importa. Essa nova forma de viver exige coragem, porque o mundo insiste em nos dizer que devemos lutar apenas por nós mesmos, que precisamos provar o nosso valor, conquistar status, acumular vitórias visíveis. Mas quando vivemos por propósito, descobrimos que o valor verdadeiro não está em ser admirado, mas em ser útil. Não está em ser aplaudido, mas em fazer diferença na vida de alguém. Não está em ser o centro de tudo, mas em fazer parte de algo maior. E viver assim não rouba a alegria, amplia. Porque agora, até mesmo os pequenos gestos se tornam semente de algo eterno. Uma palavra dita com verdade, uma ajuda oferecida em silêncio, uma escolha feita com integridade. Tudo passa a carregar sentido. Há leveza em saber que a vida tem direção. Há descanso em perceber que não precisamos carregar tudo sozinhos. Há paz em saber que cada passo, mesmo os que parecem pequenos, contribui para algo muito maior do que nós. É claro que ainda teremos dias difíceis. Ainda haverá dúvidas, tropeços, momentos de silêncio e espera. Mas mesmo nesses momentos, o coração que vive por propósito sabe que não está perdido.
Sabe que há um fio invisível ligando cada experiência a um plano mais profundo. Sabe que há um sentido que atravessa a dor e a transforma, porque Deus não desperdiça nenhuma parte da nossa jornada. E quando confiamos nele, até os desvios podem se tornar caminho. Não é sobre nos anularmos, é sobre nos encontrarmos de verdade. É sobre descobrir que a nossa identidade não está apenas no que fazemos ou no que temos, mas em quem somos aos olhos de Deus. E quando isso se torna claro, tudo o que fazemos passa a refletir essa verdade. A vaidade perde espaço. A comparação enfraquece. A pressa cede lugar à direção. E o vazio, aquele que por vezes nos acompanhava mesmo em meio às conquistas, finalmente começa a ser preenchido. Talvez você esteja nesse ponto da estrada em que sente que precisa de algo mais. Algo que vá além de metas e planos. Talvez sua alma esteja pedindo direção, significado, verdade. Se for o caso, silencie um pouco o barulho do mundo. Ouça o que está sendo sussurrado dentro de você e pergunte com sinceridade: o que eu estou vivendo é só sobre mim ou tem um propósito maior? Porque às vezes a maior transformação acontece quando deixamos de buscar por nós mesmos e começamos a viver para algo que transcende. Se essa palavra está despertando uma esperança em seu peito, não se prenda, digite nos comentários: Senhor, a partir de hoje buscarei mais de ti. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que algo dentro da gente começa a mudar. O medo ainda aparece, a ansiedade ainda sussurra, as incertezas continuam batendo à porta. Mas mesmo assim, já não tem mais o mesmo poder. Já não governam nossos passos. Porque quando Deus passa a ocupar o primeiro lugar, as estruturas internas da alma começam a se reorganizar. E uma dessas mudanças mais profundas é a forma como lidamos com o medo. O medo tem muitas faces. Às vezes, ele se disfarça de prudência. Outras vezes, de excesso de controle, de desconfiança constante ou da necessidade de ter todas as respostas antes de dar um passo. Ele se esconde nos pensamentos repetitivos, nos cenários catastróficos que imaginamos à noite, na insegurança que sentimos mesmo quando tudo parece ir bem. O medo é silencioso, mas persistente. E se deixarmos, ele toma decisões por nós. Ele paralisa, condiciona, sufoca. Mas há algo que começa a acontecer dentro de nós quando escolhemos colocar Deus em primeiro lugar. Não apenas em palavras, mas na prática, no dia a dia, no íntimo do nosso coração. Passamos a perceber que há um lugar seguro, uma presença firme que não se abala com as tempestades. É como se algo mais profundo dissesse: você não está sozinho. E não é só uma frase de consolo. É uma realidade que, pouco a pouco, vai se tornando mais forte que o barulho das ameaças externas. Quando Deus ocupa o centro da nossa vida, nossa segurança já não está mais no quanto podemos controlar, prever ou entender. Ela passa a estar naquele que caminha ao nosso lado, mesmo quando não enxergamos o caminho. Isso não significa que a vida se torna isenta de dificuldades, mas quer dizer que, mesmo quando o chão treme, há uma rocha em que a alma se apoia. Mesmo quando o mundo lá fora parece incerto, dentro de nós nasce um abrigo. Esse abrigo não vem de fórmulas, nem de respostas prontas. Ele nasce da confiança em algo que vai além do visível, do imediato, do lógico. Nasce da entrega. E entrega é uma palavra que no início parece assustadora, porque parece falar de perda. Mas, na verdade, é só quando nos rendemos que descobrimos o quanto somos sustentados. É só quando soltamos o controle que percebemos o quanto estamos cuidados. Com o tempo, o medo já não dita mais os passos. Ele pode até bater à porta em dias difíceis, mas já não encontra morada. Porque há um novo hóspede na casa interior, a confiança. E essa confiança muda tudo. Ela nos ensina a respirar fundo quando a ansiedade tenta acelerar o coração.
Ela nos lembra, no meio do caos, que existe um propósito maior mesmo nos dias mais escuros. E, principalmente, ela nos ensina a descansar mesmo sem entender. A confiança em Deus não elimina todas as tempestades da vida, mas nos dá abrigo dentro delas. E abrigo não é fuga, é presença. É saber que há alguém que vela por nós enquanto dormimos, que conhece nossos medos mais escondidos e ainda assim nos chama para perto, que compreende o que não conseguimos explicar e acolhe até o que não sabemos pedir. Esse tipo de cuidado liberta do medo de errar, de perder, de não dar conta, liberta do peso de precisar controlar tudo. E quando o medo perde o domínio, algo extraordinário acontece. Começamos a viver com mais leveza, com mais verdade, com mais coragem. Não porque somos fortes, mas porque sabemos em quem confiamos. E essa confiança nos permite avançar mesmo sem garantias. Permanecer mesmo quando tudo diz para desistir. Amar mesmo quando fomos feridos. Recomeçar mesmo depois de grandes perdas. Não é que nos tornamos invencíveis, é que deixamos de caminhar sozinhos. É que o coração aprende a descansar, não porque tudo está sob nosso controle, mas porque escolhemos confiar em quem nunca nos deixa. O medo pode até continuar à espreita, mas a alma, agora ancorada, já não balança tanto, porque sabe onde está firmada, sabe a quem pertence, e isso muda tudo. Se essa mensagem está trazendo paz para seu coração inquieto, continue comigo até o final do vídeo. Você vai aprender de forma mais profunda a importância de colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. Vai começar a vivenciar de um jeito como nunca antes com Ele. Existem dias em que tudo parece estar em seu devido lugar. A rotina corre bem, as pessoas ao nosso redor sorriem, o trabalho flui e até o clima parece colaborar. Nesses momentos, é fácil sentir uma certa tranquilidade, uma falsa impressão de que estamos em paz. Mas então, vêm os dias em que tudo sai do controle. Um problema inesperado, um conflito mal resolvido, uma notícia que mexe com as nossas estruturas. E o que parecia estabilidade interna desmorona num instante, porque no fundo, grande parte da paz que conhecemos está atrelada às circunstâncias. A maioria das pessoas busca a paz tentando mudar o ambiente externo. Acreditam que com mais dinheiro, mais conforto, mais controle sobre tudo, vão finalmente poder respirar aliviadas. Algumas depositam essa esperança em novos relacionamentos, novas oportunidades, novas conquistas. Mas essa paz, embora pareça real por um tempo, é como uma bolha de sabão. Brilha, encanta, mas se desfaz ao menor sopro da vida. Há, no entanto, uma paz diferente. Uma que não nasce do que está ao redor, mas do que está dentro. Uma paz que não precisa de cenário favorável para existir, que não depende de tudo estar resolvido para se manifestar. Essa paz tem outra origem. Ela surge quando decidimos colocar Deus em primeiro lugar, não como um conceito, mas como uma escolha diária e consciente. Quando permitimos que Ele ocupe o centro, mesmo quando tudo parece desordenado, essa paz é silenciosa, mas firme. É discreta, mas resistente. Não faz alarde, mas sustenta. Ela não nos afasta dos problemas, mas nos ensina a enfrentá-los sem nos perder por dentro. Quando ela se instala, descobrimos que é possível descansar mesmo com perguntas sem resposta, mesmo com a vida em processo, mesmo quando os ventos ainda sopram forte, porque a alma encontra um lugar seguro onde repousar, independentemente do barulho ao redor. É uma paz que nasce da confiança, de saber que existe um cuidado acima do nosso entendimento. Um cuidado que não nos poupa de todas as dores, mas nos acompanha em todas elas. Essa confiança nos ensina que, mesmo quando não sabemos como tudo vai se resolver, já existe um sustento invisível nos mantendo de pé. E isso muda a forma como caminhamos. Passamos a carregar menos peso,
a nos preocupar menos com a aparência, com a aprovação, com os medos que antes gritavam tanto. É nesse lugar de paz que entendemos que não precisamos mais correr atrás de tudo com ansiedade, que não precisamos provar o nosso valor nem conquistar a nossa segurança, porque já somos cuidados, já somos vistos, já somos amados. Essa percepção transforma, a alma relaxa, os pensamentos se aquietam, o corpo respira. O que antes parecia essencial já não é mais urgente. E o que antes era invisível, agora se torna fundamental. Quando essa paz se instala, a vida continua com seus altos e baixos, mas algo dentro da gente permanece firme, não por mérito próprio, mas porque aprendemos a ancorar nosso espírito em algo maior do que nós. E é aí que o coração encontra descanso, não por ausência de desafios, mas por presença de propósito. Por saber que há sentido até mesmo nas esperas, nas dores, nos recomeços. Essa paz não se compra, não se finge, não se alcança por esforço próprio. Ela é presente de um relacionamento, fruto de uma conexão que vai sendo cultivada com o tempo, com o silêncio, com a entrega. À medida que essa relação se aprofunda, também se aprofunda a paz. Uma paz que não precisa de vitórias externas para existir, porque já se sabe, por dentro, que está tudo sendo conduzido com amor. E é por isso que, quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo muda, mesmo que nada mude do lado de fora. Porque a maior transformação acontece dentro. A alma se reencontra, o espírito encontra a direção. E o coração, que antes se perdia em tantas buscas, agora sabe para onde voltar. Se essa mensagem chegou como resposta para suas orações, testemunhe nos comentários. Amém. Eu creio. Há momentos na vida em que tudo parece confuso. Caminhos se cruzam, possibilidades se sobrepõem, vozes externas se multiplicam. E no meio de tantas direções possíveis, o coração se vê cansado, indeciso, inquieto. Há uma sensação de que algo está prestes a escapar por entre os dedos. A mente se enche de perguntas, mas as respostas não vêm com clareza. É nessa hora que percebemos como é difícil caminhar quando não se sabe para onde ir ou quando não se sabe em quem confiar. Mas existe uma voz, uma que não se impõe com barulho, que não se confunde com as pressões externas, que não manipula, que não força. É uma voz sutil, mas inconfundível. Uma voz que não compete com o ruído do mundo, mas que se revela quando o coração se aquieta. E para reconhecê-la, é preciso mais do que ouvidos atentos. É preciso sensibilidade. Um tipo de escuta que vem de dentro, que nasce da comunhão, da entrega e da disposição em confiar. Quando Deus passa a ocupar o primeiro lugar, essa sensibilidade vai sendo despertada. Não da noite para o dia, não como um passe de mágica, mas como um músculo que se fortalece com o tempo, com a prática, com o desejo sincero de ouvir mais do que decidir por si mesmo. E então algo muda. O coração começa a perceber movimentos sutis, um incômodo que nos impede de seguir em uma direção. Uma paz inesperada diante de uma escolha improvável. Uma porta que se fecha, mas que nos protege. Um encontro que parecia aleatório, mas que traz resposta. Um silêncio que, por incrível que pareça, conforta mais do que qualquer fala. Deus não costuma gritar. Ele não age na pressa do mundo, nem nas urgências da nossa ansiedade. Ele sussurra no íntimo. Ele fala através da quietude, da intuição santificada, do discernimento que nasce da intimidade. E quem aprende a reconhecer essa voz, aprende também a caminhar com mais confiança, mesmo quando o caminho parece incerto. Porque já não se trata de entender tudo, mas de confiar em quem guia. É uma confiança que cresce à medida que vamos obedecendo. Quanto mais ouvimos, mais obedecemos. E quanto mais obedecemos, mais confiamos. É um ciclo de crescimento, de amadurecimento espiritual.
E mesmo quando erramos, mesmo quando confundimos as vozes e tomamos direções precipitadas, a graça, a paciência. Porque quem deseja ouvir, mais cedo ou mais tarde, aprende a diferenciar o que vem de fora e o que brota do alto. Essa voz também nos livra do desespero. Porque mesmo quando algo não sai como planejado, mesmo quando as coisas parecem dar errado, há uma convicção silenciosa de que tudo está sendo conduzido por uma mão firme e amorosa. A alma não precisa mais viver refém da dúvida constante, nem do medo de escolher errado, porque a direção já não é fruto de mera lógica, mas de uma conexão real com quem vê além do que podemos ver. Aprender a ouvir essa voz é um caminho de humildade. É abrir mão do controle, das certezas rígidas, das vontades impulsivas. É aceitar que talvez nem tudo seja compreendido no agora, mas que será revelado no tempo certo. E é nesse exercício de escuta que a nossa vida vai sendo moldada por algo maior. A cada passo guiado, o coração ganha firmeza. A cada silêncio respeitado, a fé amadurece. A cada sim que damos a essa voz, algo dentro de nós se alinha com propósitos mais elevados. Com o tempo, percebemos que a direção de Deus nem sempre nos leva pelo caminho mais fácil, mas sempre nos conduz pelo caminho mais seguro. Mesmo que envolva desafios, mesmo que exija coragem, mesmo que nos tire da zona de conforto. Porque o propósito dele não é nos manter confortáveis, mas nos formar por dentro, nos ensinar a viver com sabedoria, com verdade, com leveza e, acima de tudo, com confiança. Por isso, ouvir essa voz não é apenas uma escolha espiritual, é uma necessidade vital. É aquilo que nos protege de atalhos perigosos, que nos livra de escolhas vazias, que nos conecta com uma direção que vai além da razão. E quanto mais cultivamos esse relacionamento, mais nítida essa voz se torna. Não porque ela muda, mas porque nós mudamos. E nos tornamos mais sensíveis àquilo que antes passava despercebido. O que antes era incerteza, torna-se direção. O que antes era medo, transforma-se em confiança. O que antes era ruído, agora é clareza. E o coração que antes vagava, agora caminha. Não porque sabe de tudo, mas porque aprendeu a confiar em quem sabe. Se essa mensagem está despertando sua fé, que antes estava adormecida, declare isso nos comentários. Eu confio em ti, Jesus. E se esse conteúdo está falando ao seu coração, deixa o like para que mais pessoas também possam ser alcançadas e vivenciar esse momento grandioso. Existem muitos tipos de amor que a vida nos apresenta. Amor que começa intenso, mas se esgota rápido. Amor que exige demais, mas oferece pouco. Amor que machuca, que cobra, que pesa. E também existem os amores verdadeiros, mas mesmo esses, às vezes, se perdem na confusão dos sentimentos humanos. Porque amar, de verdade, não é simples. Amar não é apenas sentir. Amar é escolher. Amar é permanecer quando seria mais fácil se afastar. Amar é olhar para o outro com olhos mais compassivos do que críticos. E isso a gente só aprende quando o coração se rende ao amor que nos ensinou a amar. Quando Deus ocupa o primeiro lugar em nós, algo muda na forma como nos relacionamos. Não é que nos tornamos perfeitos de repente, nem que passamos a tolerar tudo sem limites, mas o olhar muda, o coração muda. Porque somos confrontados por um amor que é completamente diferente de tudo que já experimentamos. Um amor que conhece cada falha, cada cicatriz, cada erro, e mesmo assim permanece. Um amor que acolhe sem iludir, que corrige sem ferir, que sustenta sem sufocar. Um amor que não precisa ser merecido para existir. E quando somos tocados por esse amor, a forma como tratamos os outros também começa a ser transformada. O orgulho começa a perder espaço. A mágoa deixa de ser uma prisão confortável. A expectativa de perfeição no outro dá lugar à compreensão.
E a necessidade de vencer sempre, de ter razão o tempo todo, começa a ser substituída pelo desejo de manter a paz. Porque a alma que é cuidada por esse amor se torna mais leve. E quem experimenta leveza dentro de si não deseja mais carregar pesos desnecessários no caminho do outro. É um processo, sim, às vezes lento, às vezes doloroso. Porque amar de verdade exige desapego do ego, da vaidade, do orgulho. Exige abrir mão do controle e aprender a ver o outro com olhos de graça, não de julgamento. Mas é exatamente nesse exercício diário que vamos sendo moldados por dentro e percebemos que o amor não é sentimento passageiro, é escolha contínua, é um posicionamento de alma. E só quem tem a alma curada consegue amar sem destruir, sem manipular, sem sufocar. À medida que Deus se torna o centro, nossos relacionamentos também vão se tornando mais saudáveis. Não porque as pessoas mudam, mas porque a forma como lidamos com elas muda. Passamos a amar mesmo com as falhas. Passamos a perdoar sem guardar ressentimento. Passamos a acolher sem abrir mão de nossos próprios limites, mas também sem rejeitar quem ainda está em processo. Aprendemos que amor não é ausência de conflito, mas presença de compromisso. E que amar não é perder a si mesmo, mas encontrar sentido em compartilhar o que somos com o outro. O amor que nos ensina a amar também nos ensina a deixar ir. Nos mostra que nem tudo precisa ser forçado, nem todo laço precisa ser mantido à custa da nossa paz. Esse amor nos ensina a discernir, a respeitar os ciclos, a entender que às vezes amar também é permitir que o outro caminhe sozinho e que não precisamos nos amarrar a relacionamentos que nos distanciam da essência. Amar também é saber soltar quando segurar nos faz adoecer. Mas, acima de tudo, esse amor nos capacita para recomeços. Ele nos dá coragem para reconstruir pontes, para pedir perdão, para tentar de novo. Nos ensina que nenhum coração é impossível de ser alcançado quando somos instrumentos de paz. E mesmo quando o outro não responde, quando o perdão não é recebido ou quando o afeto não é correspondido, ainda assim permanecemos firmes. Porque já não amamos para sermos amados. Amamos porque fomos transformados. E quando somos transformados por dentro, o que transborda de nós é cura, não cobrança. Quem aprende a amar a partir desse lugar mais profundo, aprende também a viver com mais verdade. Os relacionamentos deixam de ser jogos de poder ou trocas frias de interesse. Passam a ser encontros sinceros de alma, onde há espaço para vulnerabilidade, para crescimento, para restauração. Onde o silêncio também comunica e onde o toque tem mais força que 1000 palavras. Porque quando Deus está no centro, não há necessidade de provar nada, nem de esconder nada. O amor verdadeiro sabe ver além das máscaras. Esse amor é um presente, mas também é uma responsabilidade. Porque uma vez tocados por ele, somos chamados a vivê-lo, não só em palavras, mas em atitudes, na forma como respondemos quando somos contrariados, na paciência com quem ainda está aprendendo, na compaixão com quem erra, na firmeza que não fere, na gentileza que resgata e, acima de tudo, na constância de continuar amando, mesmo quando o mundo disser que é melhor desistir. Esse é o amor que transforma tudo, começando por dentro e depois se espalhando como luz suave que aquece sem queimar. Um amor que não precisa de aplauso, mas que deixa marcas profundas por onde passa. Se essa mensagem está tocando no fundo do seu coração e você acredita que mais pessoas precisam experimentar esse amor que transforma, deixa seu like. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais gente que precisa ouvir. Há uma diferença nítida entre quem apenas vive e quem vive com propósito. Às vezes, a gente passa tanto tempo tentando corresponder às expectativas dos outros, tentando provar que somos suficientes, tentando alcançar um ideal que nem sabemos de onde veio, que nos perdemos de nós mesmos,
Carregamos pesos que não deveríamos. Nos comparamos com histórias que não são nossas. Corremos atrás de reconhecimentos que nunca saciam. E quanto mais tentamos agradar, mais cansados nos sentimos por dentro. Mas algo começa a mudar quando Deus se torna a base. Quando deixamos de buscar aprovação em todo lugar e passamos a buscar direção nele, porque é ali que o coração descansa. É ali que as corridas internas cessam. Não porque tudo se resolve de imediato, mas porque a alma encontra um lugar seguro para repousar. E quando o coração repousa, o propósito começa a florescer. O propósito que nasce de Deus não vem embalado em holofotes nem em fórmulas prontas. Ele muitas vezes chega como um sussurro, como uma vontade quieta, como uma inclinação que parece pequena aos olhos do mundo, mas que carrega um peso de eternidade. E a gente começa a perceber que há um sentido mais profundo por trás daquilo que fazemos. Mesmo nas tarefas simples, mesmo nos caminhos discretos, existe algo ali que pulsa com vida. Não precisamos mais provar nada, apenas seguir o que foi colocado diante de nós. O mais bonito é que quando esse propósito floresce, ele não pesa, ele não sufoca, ele não exige máscaras, ele flui com leveza. Não porque seja fácil, mas porque faz sentido. Há um tipo de alegria silenciosa que nasce no peito de quem sabe que está no lugar certo, fazendo o que precisa ser feito, mesmo que ninguém esteja vendo. Porque quando o coração está alinhado, o externo deixa de ditar o valor. E mesmo nos dias de luta, existe uma gratidão profunda por estar caminhando com significado. É comum que as pessoas confundam propósito com sucesso. Pensam que propósito é algo grandioso, visível, aplaudido. Mas, na verdade, propósito é aquilo que conecta a alma com o céu. Pode estar em uma profissão, sim. Pode estar em um projeto, em um chamado. Mas também pode estar na forma como você cuida de alguém, no modo como você escuta, serve, consola. O propósito não está apenas no que você faz, mas em como você faz. E no coração com que faz. Ele está no porquê que te move. E quando esse porquê nasce em Deus, o fardo se torna leve. O caminho deixa de ser uma cobrança constante e vira um processo de amadurecimento. Passamos a entender que não precisamos correr mais que os outros, nem produzir o tempo todo para nos sentirmos válidos. O mundo pode até medir valor por produtividade e performance, mas o céu mede pelo amor com que as coisas são feitas. E quem vive com essa consciência carrega uma paz que não depende de aplausos. Mesmo nos dias de exaustão, quando o corpo sente o peso da jornada, ainda assim o espírito se alegra, porque há uma convicção quieta de que tudo aquilo tem um motivo. E essa convicção nos mantém firmes, mesmo quando os resultados não aparecem rápido. O propósito não é sobre o ritmo, é sobre a direção. E quem tem direção não se desespera com os desvios do caminho. Aprende a caminhar em paz, sabendo que cada passo está alinhado com algo maior. Essa leveza não é sinônimo de ausência de desafios. Ela nasce da confiança, da entrega, da certeza de que não estamos sozinhos na missão que nos foi dada. E quanto mais caminhamos com essa consciência, mais deixamos de lado as comparações, as cobranças, o peso de querer agradar todo mundo. Porque entendemos que nosso chamado é único e que ninguém pode ocupar o lugar que foi desenhado para nós. O propósito, quando floresce do jeito certo, nos torna mais humanos. Nos torna mais conscientes de que não estamos aqui apenas para nós mesmos. Há pessoas para tocar, há vidas para influenciar, há caminhos que precisam de nossa presença. E o que parecia pequeno se revela grandioso aos olhos do tempo, porque o impacto verdadeiro nem sempre é visível na hora, mas ele permanece, se espalha, deixa marcas profundas. E o mais bonito de tudo é que, ao viver esse propósito com leveza, nos tornamos espelho para outros.
Mostramos, com a própria vida, que é possível caminhar sem pressa, sem comparação, sem ansiedade de provar. Mostramos que dá para florescer mesmo em meio às lutas, que dá para servir com alegria, que dá para viver com sentido. E quando alguém vê essa leveza em nós, talvez também sinta vontade de buscar o próprio caminho com mais verdade, mais profundidade, mais conexão. Não há nada mais bonito do que ser quem se é, fazer o que se ama e saber que, mesmo sem saber todos os detalhes do futuro, estamos no caminho certo. O propósito que nasce de Deus não gera vaidade, ele gera gratidão. E mesmo quando as circunstâncias tentam nos desanimar, a chama continua acesa, porque foi Ele quem colocou. Se esse texto falou com você de alguma forma, se você também está nesse processo de encontrar leveza no seu propósito, comenta aqui embaixo. E se puder, deixa um like. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais corações. A verdadeira transformação começa silenciosa. Não precisa de aplausos nem de testemunhas. Ela não acontece para impressionar os outros ou para se encaixar em expectativas externas. Ela acontece quando algo dentro do peito começa a se realinhar. Quando o coração, cansado de correr em tantas direções, resolve se aquietar e se voltar para o que realmente importa. É nesse lugar interior que tudo começa a ser tocado. Quando Deus passa a ocupar o primeiro lugar, não há mais espaço para as máscaras que usávamos para agradar o mundo. A pressa em mostrar resultados cede espaço para a entrega diária. E essa entrega não é sobre esforço, é sobre presença. Uma presença que nos acolhe mesmo quando ainda estamos quebrados. Uma presença que não exige perfeição, mas sinceridade. Pouco a pouco, as prioridades mudam. Aquilo que antes nos tirava o sono já não tem o mesmo peso. Os olhares que nos julgavam já não nos controlam. A comparação que nos sufocava começa a perder força, porque algo dentro de nós está se fortalecendo. Um senso de identidade que não depende mais do que temos, do que mostramos ou do que conquistamos. É como se uma nova lente nos fosse dada, e com ela começássemos a enxergar tudo sob uma nova perspectiva. Não é uma mudança brusca nem imediata, é uma jornada, e essa jornada é feita de dias bons e difíceis, de altos e baixos. Mas mesmo nos dias em que tudo parece desandar, algo dentro de nós permanece em construção. Uma parte do nosso ser que se recusa a voltar atrás, porque já provou o gosto da verdade, já sentiu o alívio de não precisar mais fingir e já experimentou o descanso que vem de saber que está sendo moldado por algo muito maior do que si mesmo. A transformação de dentro para fora tem um ritmo próprio. Ela não é medida por vitórias externas, mas por pequenos gestos que revelam um coração mais maduro, mais firme, mais compassivo. Um coração que sabe pedir perdão, que sabe recomeçar, que sabe esperar, que aprende a calar quando antes gritava, que escolhe a paz quando antes reagia com raiva, que estende a mão quando antes julgava. E o mais bonito é que essa transformação não vem de regras nem de pressões. Ela é fruto de comunhão, de estar perto, de se permitir ser moldado. Não é sobre se tornar alguém diferente para caber em um padrão, mas sobre se tornar quem se é de verdade, sem as camadas que a vida foi colocando. É uma libertação, não uma prisão. Uma liberdade que nasce quando descobrimos que não precisamos mais carregar tudo sozinhos. Quanto mais tempo passamos nessa jornada, mais percebemos que a mudança verdadeira não é sobre o que mostramos, mas sobre o que carregamos. Não é sobre discursos, mas sobre atitudes, e principalmente sobre intenções. Um coração transformado não busca ser visto, busca servir. Não precisa provar que é melhor, apenas deseja ser fiel ao processo. E esse processo, mesmo que longo, é precioso, porque cada passo, mesmo os mais trêmulos, tem um propósito.
O mundo tenta nos convencer de que precisamos mudar para sermos aceitos, que precisamos performar, exibir, impressionar. Mas quando a mudança começa por dentro, tudo se inverte. Não mudamos para sermos amados, mudamos porque já somos. Porque nos sentimos seguros o suficiente para deixar ir o que não combina mais com quem estamos nos tornando. Porque sentimos que há um chamado mais profundo nos convidando a crescer, a amadurecer, a florescer com verdade. Essa transformação não nos faz perfeitos, mas nos torna mais conscientes. Nos lembra que estamos em obra, mas que a obra está sendo feita com amor. Que ainda erramos, mas já não somos dominados pelos mesmos padrões. Que ainda temos quedas, mas sabemos onde repousar. E isso é o que torna tudo tão belo. A consciência de que estamos mudando não para conquistar algo, mas porque estamos sendo conduzidos a viver com mais essência, mais verdade e mais paz. No fim das contas, a transformação de dentro para fora não é uma meta a ser alcançada, mas um caminho a ser trilhado. Um caminho feito de escolhas diárias, de entregas constantes, de rendição. E quando olhamos para trás, percebemos que, mesmo sem perceber, já não somos mais os mesmos. Algo mudou, algo cresceu, algo floresceu. E essa é uma das maiores provas de que vale a pena colocar Deus em primeiro lugar. Porque quando Ele ocupa o centro, a vida se reorganiza, o coração se alinha e a alma encontra o seu verdadeiro lar. Se você sente que também está vivendo essa jornada de transformação, ainda que aos poucos, ainda que entre quedas e recomeços, compartilha aqui nos comentários. Deus está no centro da minha vida. Não deixe de declarar essa atitude de fé. Sua experiência pode encorajar outros corações que também estão caminhando nessa mesma direção. A jornada de colocar Deus em primeiro lugar é uma travessia que não começa fora, mas dentro. É um movimento silencioso, quase imperceptível, que começa quando o coração se cansa de viver por conta própria e começa a desejar algo que o mundo não pode oferecer. Às vezes, esse desejo surge em meio à dor. Outras vezes, no meio do sucesso vazio. Mas sempre vem com uma inquietação suave. Há algo mais. Há algo que falta. E esse algo é alguém. Muitos vivem tentando organizar a vida do lado de fora. As finanças, os relacionamentos, a rotina, mas continuam em desalinho por dentro. Porque a verdadeira ordem começa quando o centro é estabelecido. E o centro da vida não pode ser o medo, nem a pressa, nem a busca por aprovação. O centro da vida precisa ser Deus, porque quando Ele ocupa esse lugar, tudo ao redor encontra direção. Colocar Deus em primeiro lugar é mais do que dizer com palavras. É reordenar silenciosamente as intenções do coração. É reconhecer com humildade que as nossas forças têm limite, que nossa visão é curta, que nosso controle é frágil, mas que há um amor firme o suficiente para nos sustentar e nos guiar. Colocar Deus no centro é deixar de viver à deriva, reagindo ao que acontece e passar a caminhar com propósito, com sentido, com leveza. E essa mudança é profunda, porque não muda apenas o que fazemos, muda como sentimos, como reagimos, como decidimos. Passamos a fazer as pazes com o silêncio, a valorizar o tempo com Ele, a confiar no invisível, a ouvir aquela voz que não grita, mas que orienta. Descobrimos que a verdadeira força não está em parecer forte, mas em depender. Que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo, mas em seguir o caminho certo. Quando Deus é o primeiro, os medos ainda existem, mas não dominam. As lutas continuam, mas já não vencem. Porque aprendemos a caminhar por dentro, mesmo quando tudo fora parece incerto. A alma encontra descanso, o coração encontra âncora, e essa segurança não vem de respostas prontas, mas de uma presença constante. Essa presença transforma tudo, transforma a maneira como vemos os outros,
passamos a amar de forma mais sincera, a perdoar com mais facilidade, a reconhecer que todos, assim como nós, estão em processo. O orgulho começa a ceder espaço à empatia, a mágoa dá lugar à compaixão, e os relacionamentos começam a ser construídos com base na verdade, não na aparência. Começamos a amar como fomos amados, e com o tempo, percebemos que viver por propósito é melhor do que viver por vaidade, que caminhar com sentido é melhor do que correr sem direção. O propósito de Deus não vem com pressa, mas com firmeza. Ele nos guia em passos, não em saltos, e esses passos nos levam a lugares que nem imaginávamos. Às vezes, ele muda nossos sonhos, outras vezes amplia, mas sempre nos conduz a algo mais profundo, mais real, mais eterno. E quanto mais colocamos Deus no centro, mais nos tornamos parecidos com Ele. Não porque tentamos imitar, mas porque a convivência molda, o relacionamento transforma, o amor aperfeiçoa. E de forma natural, começamos a mudar de dentro para fora, sem pressão, sem máscaras, sem a necessidade de agradar todo mundo, apenas sendo guiados por aquilo que é verdadeiro. Colocar Deus em primeiro lugar é, no fim das contas, aprender a viver com leveza. É perceber que a vida, com todos os seus altos e baixos, tem mais sentido quando o autor da vida está no comando. Não há garantias de perfeição, mas há promessas de presença. E isso muda tudo, porque com Deus em primeiro lugar, até os dias difíceis se tornam suportáveis. Até as dores se transformam em lições, e até os desertos se tornam lugares de revelação. Há algo que floresce na alma quando ela está ancorada em Deus. Uma calma que não depende das circunstâncias. Uma confiança que resiste aos ventos. Uma paz que permanece, mesmo quando tudo muda. E talvez, no fim, seja sobre isso. Sobre aprender a confiar, aprender a ouvir, aprender a permanecer e descobrir, no processo, que nunca estivemos sozinhos. Que sempre houve uma presença amorosa, paciente, esperando ser o primeiro em nosso coração. E quando permitimos que isso aconteça, a vida começa a tomar forma, começa a fazer sentido, começa a florescer. Porque quando Deus está em primeiro lugar, o resto encontra o seu lugar. Se essa reflexão encontrou um espaço verdadeiro no seu coração, eu te convido com carinho a se inscrever aqui no canal. Deixe o seu like e ative o sininho para continuar recebendo mensagens como essa, que não apenas tocam, mas transformam. E se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que você acha que também precisa ouvir. Uma mensagem, às vezes, pode ser o ponto de partida de uma nova jornada na vida de alguém. Que Deus te abençoe e que Ele continue sendo o primeiro na sua história.